Atos 1:8 diz assim, minha versão, você acompanha comigo em nome de Jesus. Amém. Mas recebereis poder, Aleluia. ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E você diz amém? Amém. Queridos, antes mesmo de nós entrarmos na palavra, eu quero agradecer ao pastor Márcio e à pastora Eliane pelo contato. Eu vou confessar a vocês algo que eu não disse, mas existem algumas igrejas que Deus conhece as minhas orações, que eu tenho desejo de estar visitando, ministrando, e eu compartilho só com Deus, nem com a Laura, minha noiva, eu falo. E eu fiquei muito feliz com o convite. Amém. E quero agradecer a Deus por essa honra. Conheço o pastor Márcio faz um tempo, mais contato, a gente não tem aquele contato próximo, mas acompanho o Senhor de longe e reconheço sobre a sua vida uma unção, uma graça, e vocês estão de parabéns por pastores cheios do Espírito Santo, cheio da palavra, que não inventa moda, que entende que para morar no céu precisa respeitar os fundamentos básicos, e já é possível sentir, porque eu sinto aqui nesse altar a presença do meu amigo Espírito Santo, e eu creio que você também já sentiu. Você pode glorificar a Deus por isso? Que Deus abençoe o pastor Márcio, pastor Eliane, em nome de Jesus. Eu quase chego atrasado, né, pastora? É muito longe, muito trânsito, eu pego muitas conduções para estar aqui. Eu quase peguei um trânsito absurdo entre a minha cozinha, a minha sala e a escada. Mas Deus nos deu graça e estamos aqui. Às vezes, quando tem ensaio, eu ensaio com vocês e é uma maravilha. Cadê o baterista? O Aquiles Priester. Eita, você sabe quem é, né? Ô, Glória, você vai procurar depois. Caramba. É bênção demais. Eu estou muito feliz. Essa noite trago a bênção, a paz do Senhor, do meu pastor presidente, pastor André Luiz Vassorello, amigo do ministério, logo aqui pertinho. Pastor Andrezão, também amigo nosso, disse: manda um abraço para o pastor Márcio e a pastora Eliane e toda a igreja Pagiel. Amém, queridos? Vamos à palavra? Amém. Deus abençoe já a palavra. Queridos, a Bíblia vai nos apresentar e vai dizer ao longo da história que Jesus é um dos maiores, na verdade, o maior mestre de todos os tempos. Aleluia. Jesus, pastor Márcio, ele tem a capacidade e a intelectualidade de chamar pessoas extremamente desconhecidas, que não merecem nada, que não tinham nada e que estavam fadadas a viver uma vida na mesmice, na mediocridade, e chama para viver o sobrenatural. Jesus é esse tipo de amigo que comissiona pessoas comuns como eu e você para uma grande obra e nos coloca dentro de um ambiente onde só Ele mesmo pode fazer. O texto vai nos dizer ao longo da palavra de Deus, inclusive Dr. Augusto Cury vai escrever no seu livro O Mestre Inesquecível, e ele vai falar as características dos discípulos que Jesus vai chamar para trabalhar com ele. Ele vai analisar e vai dizer que Pedro é imperativo, Pedro é tenso e Pedro é sanguíneo. Eu acho que Pedro se parece muito com meu pai, porque meu pai é nordestino. Pedro é esse tipo de pessoa que carrega esse imperativismo na vida dele. Já João é bipolar. Uma hora ele é paz e amor, good vibe, está tudo tranquilo, e de repente ele quer destruir com tudo, acabar com tudo, além de ser egocêntrico, dizendo que eu sou o discípulo amado. Olha isso, conhece alguém assim que chega e fala assim: eu sou bonito mesmo? Eita, ó Deus, ele é misericórdia. Glória a Deus, receba! O engraçado é que Tomé, pastor Márcio, ele é inseguro e paranoico. Já Mateus, ele é considerado corrupto. Se Deltan Dallagnol chamasse ele para PF da Galileia, ele ia ter problema na Lava Jato naquela época. Enquanto Simão Zelote era extremista, queria derrubar Roma com tiro, porrada e bomba. Olha o tipo de pessoa que Jesus chama para ser seus amigos. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. E às vezes nós olhamos, e a proposta é até que ele venha ser e fazer discípulos. Nós olhamos para pessoas e dizemos: não tem condição.
não dá, é muito mimimi, é muito isso, é muito aquilo, foi assim, foi assado, teve problema na justiça, na história. Nós temos um problema natural de às vezes ser juiz da vida alheia, enquanto Jesus se levanta e vai servir o seu ministério, ainda que pequeno, mas extremamente profícuo na vida de muitos homens até os dias de hoje. Ele chama quem não tinha condição, ele não chama magistrado, ele não chama quem tinha padrinho político, intelectual ou ministerial, ele não chama quem a sociedade aprova, ele chama quem não tem condição de ser aquilo que ele comissionou para ser. Eu imagino os discípulos olhando para si e dizendo: eu não vou conseguir cumprir esse propósito, a linha é muito estreita, é muito complicado, tem gente melhor que eu, tem gente mais capacitada que eu. Só que Jesus não está de olho nas suas divisas, nas suas patentes, no seu rol de amigos. Ele te conhece por dentro, ele sabe aquilo que você precisa, e ele está aqui essa noite com os olhos de chama de fogo, olhando a Pagiel e dizendo: eu te chamei para uma grande obra. Você pode melhorar esse glória, vamos perdoar mais. Você foi chamado para algo muito maior que você. Pastor Eliano, o problema de Agar era carregar sobre si algo que não era seu e achava que era dela. Ei, nós somos escravos do amor de Cristo. Nós carregamos algo dentro de nós, só que não é nosso. Tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você tem, precisa naturalmente glorificar o nome de Jesus. Você não é melhor do que ninguém, mas você também não é pior do que ninguém. Você tem o Espírito Santo de Deus, e Ele te chamou para ser a diferença aqui nesse bairro, aqui nessa cidade. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a Pagiel. Deus vai enviar discípulos, Deus vai enviar pessoas, e vocês vão ter, para a glória de Deus, o maior crescimento que vocês jamais imaginaram, porque vocês estão pautados na verdade, na palavra, no ensino e no cumprimento das promessas de Deus. Recebe em nome de Jesus, sela essa palavra com glória a Deus, com aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Jesus vai chamar os discípulos. Jesus chama Pedro, e Pedro vai ser tido como um dos grandes líderes dentro dos discípulos. O interessante é que Jesus prega uma dura mensagem em João 6, a partir do versículo 68, 66 ao 68. E ele começa a falar, as pessoas começam a ouvir, o discurso é duro, a palavra não vai massagear o ego de ninguém, só que ele começa a falar, e de repente ele olha para Pedro e diz: e aí, Pedro, você vai ficar comigo mesmo? Não vai ter massagem. O evangelho é difícil de se cumprir, mas é possível. Eu não vim pregar facilidades. Aleluia. Pedro olha e diz: Jesus, para onde nós iremos? Oh, glória. Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Perceba que Pedro assume a liderança, dizendo nós, coletivo. Ele não diz: para onde irei eu? Ele diz: para onde irei eu, mais Tiago, mais João, mais Natanael, mais todos eles. Ele está assumindo a responsabilidade. Jesus olha para ele e encara como Pedro um grande líder. Aí você fala: Danilo, você acabou de dizer que Pedro era imperativo, tenso e sanguíneo, e era uma pessoa difícil de se lidar. É verdade.
Só que Jesus vai olhar para Pedro e vai ver muito mais do que simples dificuldades humanas. Ele vê alguém que tem a capacidade de se tornar um grande homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele começa e continua. O texto vai dizer em Mateus 16 que eles vão estar juntos. E Jesus vai entregar para Pedro as chaves do reino de Deus. Dar-te-ei as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Pedro assume a responsabilidade. Jesus poderia entregar para qualquer outro, só que ele chama Pedro. O interessante é que Pedro vai estar na história. Ele vai andar com Jesus até que ele venha, até que ele volte. Presta atenção: ser discípulo e fazer discípulo. Pedro estava sendo treinado pelo melhor treinador de todos os tempos. Aleluia. Ele caminhava com Jesus, ele andava com Jesus, e eles vão estar na última santa ceia antes de Jesus ser preso. O interessante é que o ambiente estava preparado, estava tudo organizado. Eles se assentam numa mesa baixa, eles se sentam, e na verdade, antes mesmo, você conhece a história, era necessário fazer o lava-pés. Só que eles não tinham criados de menor calão, então um deles precisava lavar os pés uns dos outros. Eles estão à mesa, e a conversa é mais ou menos assim: eu não vou lavar o seu pé porque eu sou grande, eu não vou lavar o seu pé porque eu sou bacana, eu não vou lavar o seu pé porque eu sou melhor do que você. Eles começam a colocar entre si, começam a conversar entre si e começam a dialogar. O texto vai dizer que Jesus vai dar uma aula de humildade, porque o verdadeiro discípulo, ele é humilde. Ele se levanta, ele tira como se fosse algo de cima dele, ele pega uma toalha, ele coloca sobre as suas costas, ele pega a água e ele começa a ir em direção dos discípulos. Eu imagino eles lá, a bacia lá, e Pedro perguntando: Jesus fala: pode falar, Pedro, o que você está fazendo? Já que ninguém faz, não tem problema, eu faço. Por quê? Porque eu estou treinando vocês. Como é que é? Eu preciso mostrar na prática. É muito fácil falar, né, Pedro? Só que discípulo que é discípulo, aquele que é chamado para fazer a minha vontade, ele precisa viver aquilo que ele prega. Ele começa a lavar os pés, ele começa a fazer aquilo que era para ser feito. Preste bem atenção, imagina, é mais ou menos um juiz de hoje, um magistrado, pegar a bacia e lavar os pés do réu. É absurdo. É o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, fazendo aquilo que deviam fazer por ele. Só que ele vai demonstrar que ele não tem problema em fazer aquilo que é necessário fazer. Às vezes nós achamos que é mais importante apenas ministrar, apenas cantar, apenas fazer coisas aparentes. Só que discípulo que é discípulo faz aquilo que é necessário fazer. Você não está entendendo? Faz aquilo que é necessário fazer. Faz aquilo que os outros não querem fazer. Faz aquilo que é preciso fazer, porque Jesus te chamou para fazer a obra dele. O texto vai dizer que Pedro está nesse ambiente. Olha que interessante. É Santa Ceia, e o ambiente da ceia tem pão, tem cordeiro assado, tem ervas amargas e também tem vinho. O pão simbolizando o próprio Cristo, o cordeiro simbolizando o próprio Cristo. O interessante é que eles estão nesse ambiente, pastor Márcio, e eu imagino a mesa posta. Vem comigo nesse ambiente. Eu não sei vocês, mas quando eu prego ou ouço, eu gosto de estar no ambiente. É mais fácil de você perceber algumas nuances. Eles estão assentados à mesa. Olha que interessante.
E de repente, Jesus começa a dizer, pastor Eliane, há um entre vós que há de me trair. E eu imagino o alvoroço da mesa, Pedro olhando para Judas, Judas olhando para Tiago, Tiago olhando para outros, e é uma coisa assim. E eu começo a querer entender como que foi esse diálogo. Eles olhando um para o outro, dá uma cutucada dizendo assim, pergunta para Jesus. Ô João, você não é aquele discípulo amado? Você não tem esse contato íntimo? Você não tem o WhatsApp privado de Jesus? Você manda mensagem até de madrugada para ele? Fala com ele, pergunta para ele quem é esse traidor, porque nós vamos dar um jeitinho nele. Só que Jesus continua na dele. Ele vai dar um golpe de amor, porque o discipulador vai ensinar para o discípulo que precisa amar mesmo sendo maltratado. Ele pega um pedaço, um bocado de pão, ele embebeda no vinho e ele entrega para Judas. A mesa não entende, o povo não entende, porque Jesus estava entregando algo simbólico, dizendo, para quem eu entregar isso é a pessoa mais importante da mesa. Você fala assim, não é possível. Jesus não sabe que é Judas. Está entregando o melhor dele para um traidor. É que Jesus não muda quem ele é, porque Judas é quem é. Ele é Jesus. E independente do que o outro pensa, ele continua fazendo aquilo que é para fazer. Eu vou amar independente. Pode não gostar, pode não concordar, pode trair, pode fazer o que quiser. Eu continuo sendo quem sou. Aleluia. Eu não mudo, eu não vario quem sou, conforme o ambiente. Eu vou entrar no ambiente. E aí, se é traidor comigo, vai ter cara feia. Pelo contrário, Jesus vai lá e resolve mostrando que ele é diferente. Você é diferente, crente. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a marca da promessa. Seu nome está escrito no livro da vida. Você vai morar no céu. Existe um nome novo para você. Vai ter mesa, vai ter pão. Você vai se aceitar. E o próprio Cristo vai dizer, Márcio, o que você quer? Eu vou te servir, você venceu. Vinde, benditos do meu Pai, vem participar da glória que foi preparada para você. Eu quero te ver lá na eternidade. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. O ambiente é interessante. Preste bem atenção. Aleluia. Acontece tudo isso. E na sequência, Jesus vai sair para o Monte das Oliveiras, pastor Márcio. O interessante é que eu nunca tinha percebido, mesmo tendo lido, e tem coisas que saltam aos nossos olhos. Mateus 26, versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu não sei você, eu não me considero curioso, de verdade. Só que eu tive uma curiosidade diferente. Que hino eles cantaram em direção até o Monte das Oliveiras? Qual foi o cântico, a canção que eles entoaram em direção ao Monte das Oliveiras? Você me pergunta, Danilo, não faz a menor diferença? Para mim faz. Porque nada foi colocado na Bíblia, pastora, se não tem, na verdade, uma intenção. E Deus, às vezes, deixa algumas coisas abertas, justamente, né, pastor, para que a gente tenha curiosidade de meditar e entender aquilo que Deus está querendo mostrar. E perceba, eles estão cantando antes do ambiente extremamente hostil. É Deus dizendo, independente da prova que está se aproximando, tenha um cântico de louvor a Deus. Louve ao Senhor. Eu não sei o que eles cantaram, e eu não canto como o pastor Márcio, mas eu vou pensando. Eu escrevi, falei, Deus, eu acho que é o 291 da harpa. Qual que é? Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu vou
continua. O quê? Você pode glorificar a Deus nessa noite? Conjectura, né? Jesus dizendo, independente do que fazem comigo, eu vou mostrar porque eu estou treinando pessoas que eu sou diferente, eu sou o Filho de Deus. Eu desci aqui para mostrar que eu sou diferente e que eles podem também. Se eu venci, estou vencendo, os meus filhos também vão vencer. Ele está dizendo, eu amo essa mensagem. Se for necessário morrer por isso, eu vou morrer. E eu vou carregar a minha cruz. Jesus caminha. Nesse interim, Pedro vai ser avisado. Pedro vai começar a conversar com Jesus. E o texto vai dizer que Pedro vai declarar, versículo 35, capítulo 26, do Evangelho de Mateus. Você vai entender que tem tudo a ver depois com Atos. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É Pedro dizendo, estou contigo no abro. Pode vir pela mim, eu estou no culto. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Tem compromisso? Tem. Vai ter campanha? Estou lá. Estou na sexta profética? Vou estar lá. Conta comigo, pastor. Você vai fazer o que é necessário? Vai lavar banheiro? Vou lavar banheiro. Vou varrer a nave. Vou ficar na porta. Vou cumprir. Pedro dizendo, eu estou contigo, Jesus. Não abro. Fechamento. Nós dois. Jesus assim, eu te conheço, Pedro. Eu estou te treinando para algo muito maior, só que você não está preparado. Você vai ser para se tornar alguém que vai ganhar mais de 3.000 almas numa pregação. Mas calma, você ainda não chegou lá. Jesus continua. Ele entra no Getsemane, na presença de Deus. E ele vai dizer, pastor, a minha alma está profundamente amargurada. A minha alma está profundamente triste. Ponto e vírgula, olha que interessante. A minha alma está muito triste. Ele compartilha e diz, eu vou orar. Vocês vão comigo? Ele chama 3. Pedro, Tiago e João. Eles começam a orar. Você conhece o texto. Eles dormem. Jesus volta e chama uma pessoa. Adivinha quem é? Pedro. Eu imagino Pedro, pastor Márcio, dizendo assim, ô Jesus, você está sabendo que aqui tem mais 2 discípulos? Como é que é, Pedro? Jesus, sabe que eu te amo, né? Estou sabendo, Pedro, que vem aí. Não, Jesus, é que toda vez é só comigo. Você conhece alguém assim? É só comigo, Jesus. Parece que a prova é só em casa. Parece que o negócio estreita só na minha empresa. Você não sabe, mas a minha mulher só pega no meu pé. Meu filho que deixou em cima da cama a toalha molhada. Olha o livramento aí. Você fala assim, é só comigo. E Pedro começa a dizer, Jesus, tem Tiago aí, fala com ele. E Jesus fala, ô Pedro, você não consegue orar comigo? Eu vou orar. Ora também, Pedro. Ele volta, retorna, volta, retorna. O problema é que Jesus está ensinando ser discípulo para fazer discípulo. E diz, é necessário orar. É necessário orar. Aleluia. Falar com Deus é necessário. Aleluia. Não é algo que você pode escolher. Você não vai no evangelho de uma concessionária e diz, olha, eu vim aqui comprar um carro, mas eu não quero levar o volante, querido, não tem como. É a mesma coisa que dizer, eu quero ser crente, mas eu não quero orar, pastor. Ele está dizendo, Pedro, Tiago, João e todos os demais, é necessário orar. Aleluia. O texto vai dizer que enquanto ele estava orando, ele vai dizer uma frase célebre que você conhece.
Pai, se possível fores, afasta de mim este cálice. Ele está usando uma figura, uma palavra, uma intenção aramaica, dizendo: Abba, paizinho. Era mais ou menos assim: uma criança chegando no pai e fazendo assim: papá, Abba, eu quero subir. Jesus estava mostrando para os discípulos: ei, quando eu estou com Deus, eu me relaciono com Ele na vertical, eu sou como criança. Glória a Deus. Eu me relaciono com Deus como criança. Só que na horizontal, quando eu me levanto, eu ajo como homem. Eu faço a minha parte. E eu executo aquilo que eu fui comissionado para executar. Só que tem pessoas que confundem. Vivem na horizontal como criança. E na vertical quer mandar em Deus. Aí Deus diz: vai no padrão de Cristo lá no Getsemane. Glória a Deus. É como criança na vertical. Oh, E depois quando levanta, homem e mulher na horizontal. O problema de Pedro é que, ao invés dele orar, ele dorme. E quem dorme, mata, fere, machuca. Os soldados romanos vão se aproximar, e junto com o soldado Malco, um aspirante a sacerdócio, se aproxima do ambiente. Pedro estava dormindo e começa a perceber que está vindo um alvoroço, sombras, e com ele vem Judas. Se aproxima. Pedrão está meio atordoado porque está acordando. Ele pega a espada da bainha e corta a orelha de quem nem tem nada a ver com isso. Malco, aspirante ao sacerdócio, começa a ver orelha no chão, misturado com terra, sangue jorrando. Eu imagino assim. E nesse ambiente, Jesus olhando para Pedro e o seu olhar dizendo: pastor Márcio, rapaz, se você tivesse orado e ficado atento, não tinha acontecido nada disso. Por que, Jesus? Porque Malco não tem nada a ver, ele veio ver também, participar também. Preste atenção no que eu quero dizer. Pedro está dormindo, fere quem não tem nada a ver com a história, e Malco era aspirante ao sacerdócio. Quando Arão foi comissionado a ser sacerdote, preste atenção, Deus vai dar alguns modelos. E para a unção sacerdotal, você conhece, é bom de Bíblia, era necessário pingar sangue na ponta da orelha direita, no dedão do pé direito. Só que é mais interessante que Pedro, ele é tão bom de mira que ele não acerta a orelha que, entre aspas, não era a orelha da consagração ao sacerdócio. Como assim? Eu acabei de dizer que a direita era a orelha que pingava o sangue. Ele não cortou a esquerda, ele corta na onde deve ser cortado. Como assim deve? Preste bem atenção. Malco começa a ver a sua história cair por terra, pastor. Sabe por quê? Eu imagino Malco. Não podia quebrar um braço, não podia quebrar uma perna, não podia ter defeito, mancha, mácula. Ele precisava seguir a linhagem e ser perfeito. Só que ele abriu mão de muita coisa para chegar no Getsemane, estar nesse ambiente, e alguém que está sendo treinado para ser discípulo tem uma atitude intemperada que pode matar toda uma história. E diga comigo: misericórdia. Às vezes, uma palavra como espada arranca a orelha de muito Malco e você não está percebendo. Mas aquele fulano, aquela fulana, eu quis pregar para ele, eu quis dizer para ela, eu quis fazer isso, eu quis fazer aquilo, e eles não me ouvem. Ou eu falei algo para eles, eu não
orelhas e que destroem vidas e sonhos, e a gente nem percebe. Só que Jesus está no ambiente. Oh, glória a Deus. Jesus não vê orelha, pastor Márcio. Jesus vê um sonho no chão. E ele fala assim: eu não vou deixar esse sonho caído no chão. Jesus se agacha, imagine. Ele pega sonho, ele tira poeira, ele tira terra, e ele diz assim: ô malvo, volte a sonhar. Porque não é uma atitude inesperada de alguém que não está entendendo o processo que vai matar o sonho na vida de Malcolm. Se prepare, porque Jesus está aqui nessa casa, na Paginel, dizendo para você: Ele está colocando o sonho no seu devido lugar. Ele está colocando o sonho no seu devido lugar, e você vai chegar do outro lado. Para a glória de Deus. Você crê nisso? Aleluia. O texto vai dizer que Jesus vai se levantar e vai dizer, 46, capítulo 26 de Mateus, dizendo: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus está dizendo lá atrás: Pai, se possível fores, afasta de mim, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele entende que a vontade de Deus Pai é absoluta, e ele se levanta dizendo: eu vou cumprir aquilo que eu vim para fazer, eu vou cumprir aquilo que meu Pai mandou que eu fizesse. Judas vem. Judas é aquele que está sendo treinado para ser. Ele beija, e Jesus diz assim: amigo, para que viesses? Jesus não beijou com falsidade. Ele beijou porque o que Judas faz não interfere quem ele é. Jesus é quem é. Judas é quem é. As atitudes falam mais sobre a pessoa do que você. Ele é quem é. Só que Jesus continua fazendo a vontade do Pai. Ele continua. Ele é levado para o Sinédrio. Tudo vai se desenrolar. Pedro está no ambiente olhando de longe. O Pedro vai trair Jesus. Jesus vai ser entregue para Pilatos. Os soldados vão castigar Jesus. Vai acontecer tudo o que você já sabe de cor e salteado. Só que o texto vai dizer uma coisa muito interessante. Jesus está na cruz do Calvário. O momento da crucificação se inicia. O relógio começa a contar. É 1 hora de cruz. É 2 horas de cruz. O tempo vai passando. E Jesus na cruz. O tempo vai se desenrolando. E é Jesus na cruz. Até chegar o momento em que ele vai dizer: está consumado. Está consumado. A ti entrego o meu Espírito. Jesus não morre, ele se entrega, você sabe disso. O texto vai dizer que vai se passar a sexta-feira. Passa também, pastor Márcio, o sábado. É madrugada de domingo, as Marias estão à porta do sepulcro. O interessante é que eu imagine e conjecture essa noite Deus conversando com um anjo. Eu sou meio doido às vezes. Eu começo a querer imaginar, pastor, a conversa de Deus com os seres angelicais. E dizer assim: ô anjo, imagina assim, o anjo se apresentando: sim, Deus. Anjo, existe um ambiente lá na terra, um sepulcro lá na terra. Existem Marias na porta do sepulcro. Sim, Deus. Eu sinto Deus nesse altar. Ô glória. Ô glória. Glória a Deus. Ô anjo, escreve aí no seu iPad divino, pode deixar. E ele marcando: sepulcro, mulheres na porta do sepulcro, pedra grande. Tá bom, Deus, marquei. O que eu faço? Desce lá e leva uma mensagem. Sim, Deus. Qual é a mensagem? Escreve aí: por que buscai entre os mortos o que vive? Glória a Deus. Ele não está aqui. Aleluia. O que mais? Ele ressuscitou. Você pode
portões celestiais, ele sai do terceiro céu, ele passa pelo segundo céu, ele passa pelos planetas, Saturno, Plutão, Urano, ele sai desse ambiente cósmico, ele vem e está no primeiro céu, ele está aqui no céu onde a gente consegue enxergar, e de repente ele cai na porta do sepulcro, e ele diz mais ou menos assim, eu acredito também: Pai do Senhor, mano! Tudo bem, Maroa? Rapaz, eu estou na porta de um sepulcro, madrugada do terceiro dia. Você está perguntando se está bem? Mas não está bem? Não está nada bem. Só que eu trouxe uma mensagem do céu. Qual que é a mensagem? Por que buscai entre os mortos o que vive? Aleluia. Jesus ressuscitou. E ele continua, olha que interessante. Vai e conta para os discípulos e a Pedro. Aleluia! Irmão, eu estou quase levantando a igreja com a presença do pastor e fazendo oração com Pedro póstuma. Tadinho de Pedro. Como é que é? Escreve aí. Vai lá para os discípulos. Avisa para João, avisa para Tiago. Judas não, porque Judas já foi, você sabe, né? Então, assim, ó, avisa para todo mundo lá, mas avisa primeiro para Pedro. Vamos lá. Por quê? Ô Pedro, você lembra que tu és Pedro? Oh, aleluia! Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! Deus Oh, maravilhoso! glória! Tu és Petros! Fragmento de pedra. E sobre essa pedra, Jesus de Nazaré, Oh, aleluia! eu edificarei a Pagiel. Ministério Neemias, Ministério Belém, Madureira, a Igreja do Povo, Juilá, 1 milhão, todo mundo é sobre a minha igreja. Aleluia! A vida é para Pedro. Eu imagino. O interessante é que, correndo um pouquinho, João no capítulo 21, vai dizer que Pedrão abortou a missão, varão. Qual que é o nome do varão lá na porta? Eu gosto de falar o nome. Eric. Ô Eric, imagina isso, meu amigo. Pedro recebe a chave do céu, pastor. Pedro, você está com a chave, varão. É você, pega o microfone, põe a mão, expulsa os demônios, toca a bateria, receba, canta. Não, tá triste, Pedro. Vamos orar pro Pedro. Olha, imagina isso. Só que Pedro tem um poder de influência absurda. Pedro diz assim: eu vou pescar. Eu vou abandonar esse negócio aí. Não vou pregar mais não vou no culto, não vou mais no ensaio. Rapaz, só de raiva eu não vou dizimar esse mês, até tenho, mas não vou. E eu vou pescar. E aí os discípulos falam assim: rapaz, eu vou contigo. Não, todo mundo conhece aquele gente que consegue falar no grupo: ei, você viu o que está acontecendo? Não vamos lá não, tem um negócio melhor aqui, ó, vamos aqui. Aí vai todo mundo. Pedro tem o poder da influência. Fala assim: você disse no começo da palavra que ele era sanguíneo, nordestino. Pedro acho que nasceu lá na parte do meu pai, lá, Pernambuco, Paraíba. Quem é nordestino? Levanta a mão. Irmã, não estou zoando nordestino. Meu pai é Deus. Olha a minha cabeça como é grande. Eu não sou cearense. O cearense aí, misericórdia. Estou brincando. O Deus é alegre, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. O texto vai dizer que ele vai pescar. João 21, 4. Mas ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia, e não era para pegar sol. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. 5. Perguntou-lhe Jesus, eu imagino isso, coisa linda, olha isso. Ele está na praia, esse camarada está do outro lado lá, a praia aqui, tem cor de areia aqui, né? Ó, areia, o pastor Márcio está lá. E ele diz mais ou menos assim: filhos,
o anjo da selfie. Você conhece o anjo da selfie? Tirando a foto dos crentes aqui assim, ó. Tá lá no culto, veio adorar, veio glorificar. Eu brinco que o anjo da selfie acompanha e está aqui essa noite. Eu não concordo. Filho, tem alguma coisa aí para comer? A Bíblia vai dizer que eles não vão reconhecer. Então eles diz: lançai a rede à direita. E eles assim fizeram e já não podiam puxar, porque tinham muitos. Olha o 7 que interessante. Não consegue colocar, né? 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo? João. E eu estou lendo que livro? João. Olha que João aqui, ó. A irmã pegou ali. Esse João, né, irmão? Ó, ele vai escrever o 7, pastora, dizendo: aquele discípulo a quem Jesus amava. Ô, João. Disse a Pedro: olha, chega aí, vamos pregar junto, chega aí. Pode, pastor? Vem, Pedro. Vem. Pedro não. João, tá? João. Quem é que está chamando mais João? Não conheço não. Você não consegue? Não dá para ver não. Faz, pastor Márcio? Não dá para ver não. Não dá para ver aqui. Está muito longe. De longe parece o pastor Márcio. Olha que interessante. Parece, né? Tipo, ele tem um bigode, pastor Márcio. Olha que interessante. Barbinha, né? Não, mas Jesus não está vindo ainda, né? Era para João estava com Pedro. Só que João olha e não reconhece. Mas João é amigo. Pedro, está aqui na tela? Vai colocar, põe na tela. Estou usando da tela aqui. Olha lá. Lançai a rede para o lado direito. Pode continuar. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Perdão, ele reconhece. Você está vendo? Vou atualizar. Ele reconhece, só que é Pedro que toma atitude. Vocês vão entender, pastor Marcos. João reconhece. Só que Pedro é quem pula do barco. Você falou: não entendi a pegada ali. Porque não adianta só reconhecer, tem que colocar a mão amarada. Aleluia. Não, eu reconheço, o pastor é uma bênção, legal. Não, só reconhece só. Só que Pedro. João, quero você, João. Pode ir, não. Obrigado. Você pode aplaudir Deus pela vida. Você identificar e não se posicionar, preste atenção. Não adianta de nada. Discípulo que é discípulo, ser discípulo, vê, entende e mergulha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo essa noite? Amém. Não adianta ter a unção do João. É o Senhor! E ficou no barco. Pedro, é o Senhor! E vai. O interessante é que tem fogueira. E Pedro tem problema com fogueira. Como assim? É perto de uma fogueira que ele vai estar aí, Jesus. E tem fogueira. E tem comunhão. E tem conversa. E aí Jesus faz algo lindo. 21:15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a quem, irmãos? Coitado, Pedro. Ô Pedro, você me ama? Aí Pedro resolveu responder mais ou menos assim: eu gosto. A ideia é essa. Aí Jesus falou assim: ô Pedro, você me ama?
Aí Jesus pergunta pela terceira vez, porque Jesus queria curar 3 traumas de Pedro. Ele vai na alma. Ô Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, eu te amo. Aí ele fala assim, apacenta as minhas. Ô Pedro, hoje você está num ambiente onde você não sabia, mas no dia de formatura, Pedro. Aleluia. Como assim? Você foi treinado esse tempo todo para ser discípulo. Mas agora você vai ser alguém que vai transformar pessoas em discípulos. Glória a Deus. É de discípulo a apóstolo. Aleluia. Glórias. Se prepara, Pedro, porque eu vou te usar de uma maneira sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Ô Pedro, mas eu vou te contar um negócio. Aí eu começo a imaginar, vou dar um spoiler, viu, Pedro? Uma palavra lá de sei lá o que, 2000, sei o que quer dizer que vou antecipar uma informação para você, mas ó, vocês vão ficar no ambiente. Atos, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas Testemunhas. tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. até aos confins da terra. Glória a Deus. Pedro, de discípulo apóstolo, de quem não sabia nada, para ser alguém que Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode colocar de pé, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto uma graça nesse altar. Eu não falo isso para te emocionar, para brincar com você, ou para fazer você dar risada, ou sentir um arrepio. Jesus, o mesmo Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, que ensinou a Pedro, a Tiago, João e todos os discípulos, Ele está aqui na Pagiel, na Rua Japão, 769, recebendo a adoração que lhe é peculiar. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é como o vento impetuoso, mas o Senhor também é brisa suave. Aleluia. Glória a Deus. A sua voz é como de muitas águas, mas o Senhor também fala manso e tranquilo. Oh Deus, nós estamos aqui na sua casa, e a palavra é sua, e eu sinto a sua presença aqui nesse ambiente. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos o cumprimento de Atos, Pai, capítulo 1, mas recebereis poder. É dínamos, Pai, é poder mesmo. Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui, Deus, na sua presença. E como porta-voz, por misericórdia, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas eu estou aqui, Deus, junto com os meus irmãos e amigos, dizendo: vem e faz de novo, vem e faz de novo. Aumenta o teu fogo, aumenta a tua presença, aumenta a tua graça, enche-nos da sua bondade, do seu amor, e nos leva para oceanos mais profundos. Pai, nós queremos viver a divisa desse culto, até que o Senhor venha. Fazer discípulos, nós não nos contentamos com a medida de hoje apenas, nós queremos mais, Pai. Nós te pedimos essa noite, ó Pai, na autoridade do Espírito Santo, onde houver alguém desejoso pela sua presença, onde houver alguém desejoso para Deus ter mais de ti, onde tem alguém disposto, apacentável, Deus, a ouvir a tua voz, a caminhar, Pai, segundo a tua vontade, a fazer aquilo que o Senhor determinou, a ser
Eu posso ouvir sons como de línguas. Tem glorificação, tem glória a Deus, tem aleluia, tem mão levantada. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Não se contente em sair do ambiente de glória sem a tua porção. Não, o ambiente está propício para milagre. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso e Ele veio aqui nesse ambiente, não só para receber a adoração que é dele, mas Ele veio aqui para ter uma conversa contigo. Está na hora de abrir a boca e dizer: Deus, não está dando, Pai, está difícil, Pai, eu não estou aguentando, Pai, eu preciso de algo diferenciado. Eu quero fazer sim a sua vontade, eu quero ser um discípulo melhor sim, Pai, mas eu preciso de Ti, eu preciso da sua graça, eu preciso do seu amor. Vem aqui essa noite, Espírito Santo. Toca nos seus filhos, toca na sua igreja. O grupo de louvor pode louvar aqui comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, continua na mesma fiação, aquilo que Deus colocou no coração. Comece a adorar. Deus está aqui nessa noite. Cadeias vão se quebrar, doença vai bater em retirada. Deus vai fazer acontecer o sobrenatural, porque Ele está aqui para mudar a sentença. Deus está aqui nesse ambiente. Deus, nós queremos mais da sua presença, Pai. Nós queremos mais de Ti. Nós não queremos forçar, nós não queremos produzir a nuvem. A nuvem de glória não é produzida por homens, mas a nuvem de glória, Deus, Ele é atraída para esse ambiente. É um ambiente de palavra, é um ambiente de adoração. Nós estamos aqui para render a Ti o nosso melhor, Pai. Oh Deus, nós te amamos. Nós não conseguimos viver sem a Tua presença. Nós não conseguimos viver sem a Tua graça. Nós não conseguimos viver sem, Deus, o Seu nome. Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer. Realiza aquilo que nós não podemos realizar. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, e desde já, Deus, nós te agradecemos. Ainda de olho fechado, nós vamos adorar a Deus. Amém.